Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Quero saudar a todas as igrejas que estão acompanhando conosco a Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui das instalações da Rádio Manaim, no Plano 100, em Vila Velha, Espírito Santo. E nessa manhã participaram conosco na preparação dessa Escola Bíblica Dominical alguns irmãos de Belo Horizonte, e de Brasília, Florianópolis, Jardim América 1, Plano 100, Praia da Costa, e também está acompanhando conosco os irmãos em Porto Alegre. O Manaim de Porto Alegre está aberto, o trabalho de evangelização que foi feito lá. Os irmãos estão reunidos também acompanhando diretamente conosco essa Escola Bíblica Dominical. E também está sendo realizado no exterior um trabalho na África com o pastor Gilson e o pastor Edilson. Estiveram ali várias cidades na África, realizados batismos, e na cidade de Tete, no noroeste de Moçambique, 24 irmãos foram batizados, desceram as águas ali. Nós glorificamos o Senhor por esta bênção, por esse resultado do trabalho que está sendo feito ali na África. Na igreja de Canangola, cidade de Tete, foi feita ali a ceia com a participação dos irmãos. Também tem o seminário com os pastores na cidade de Mulande, no Malawi, e onde também está sendo realizada a Escola Bíblica Dominical na cidade de Maputo. Então os irmãos lá, Gilson, e os irmãos dessa cidade de Maputo ali estão acompanhando conosco essa Escola Bíblica Dominical. E uma observação, nós estamos aqui a saudação do pastor Gideuti aos irmãos da África. Quando foi feito o seminário, o pastor Gideuti fez ali uma saudação aos irmãos ali, e houve ali muita alegria de saber que nós estamos ligados ali com os irmãos diretamente na África. Nós estamos aqui no mesmo corpo para glorificar o nome do Senhor. Foi realizado o primeiro encontro Unidos em Famílias no Manaim de Florianópolis, ali em Santa Catarina. As crianças fizeram uma saudação especial ao pastor Gideuti no vídeo. Não foi possível exibir o vídeo, mas a saudação ela foi recebida e o pastor Gideuti já assistiu o vídeo e retribui aos irmãos com alegria todo o carinho que os irmãos têm tido ali com ele também,
com respeito à obra do Senhor do Espírito Santo. E foi realizado também um encontro nos grupos de louvor e instrumentistas, ali em Governador Valadares, no Maranhão. Foi realizado ontem esse encontro ali. Também em Fortaleza, Ceará, foi feito um seminário para intérpretes de Libras, ali foi realizado ontem naquela cidade. E também como resultado do trabalho da Rocinha, irmãos de outras cidades do país estão realizando trabalhos evangelísticos. O mesmo modelo, aquilo que foi feito, foi ensinado, foi aprendido, está sendo aplicado. Nós temos em Maceió os irmãos nas igrejas de Hélios Vasconcelos e Forene. Fizeram cantatas e evangelização ali, transmitindo a palavra do Senhor. Em Porto Alegre, esse mesmo grupo que esteve também na Rocinha, participou do trabalho de evangelização. Está lá juntamente o pastor Daniel com os irmãos ali naquela cidade para esse trabalho. E nesse momento também está sendo realizado um encontro para as famílias no Manem de Pedro, Pedro do Rio, no Rio de Janeiro. E os irmãos estão assistindo conosco a Escola Bíblica Dominical. Então, nesta manhã, dando aí continuidade ao ensino que o Senhor tem nos dado sobre o livro de Neemias, o pastor Giduti vai introduzir nessa manhã aquilo que será transmitido à igreja a respeito daquilo que o Senhor tem nos dado, e também a contribuição dos irmãos tem sido muito importante nesse trabalho. Daquilo que nós temos recebido muitas informações, os irmãos têm buscado na palavra, têm trazido a resposta, a pergunta que foi deixada na semana passada e a resposta que os irmãos trouxeram para nós enriqueceu bastante. Então nós percebemos que os irmãos estão realmente empenhados e comprometidos no ensino da obra que o Senhor tem nos mostrado. Pastor Giduti. Bem, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou pegar meu óculos aqui. Esqueci em cima da mesa. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dar um abraço aqui fraternal a um amiguinho que eu ganhei muitos amigos e amigas lá no Maranhão, de Unidos em Família. E dentre elas está Isadora, lá do sul do país. Isadora, eu não falei que ia citar seu nome aqui, eu não sei se você está assistindo à Escola Bíblica Dominical. Eu creio que alguém vai passar para você. E tinham outras duas jovenzinhas que se comprometeram a botar o nome e alguém passou a mão no nome delas, eu não sei, não me recordo, eu sei que elas são muito interessantes, minhas amigas também. Não só eles, mas todas aquelas crianças e adultos que estiveram conosco no final da última semana, aliás, no começo, podemos até dizer, a grande bênção que recebemos ali, com a presença desses irmãos e a participação naquela reunião de Unidos em Família. Hoje temos aqui nos jornais do Estado do Espírito Santo, desde sexta-feira. Estão saindo reportagens e hoje eu até tive a informação que saíram duas reportagens em dois jornais, já havia saído uma no outro jornal, página completa, inteira, no centro do jornal, uma distribuição importante para nós, para mostrar aquilo que é a comunhão. E o assunto que foi tratado foi sobre a comunhão, famílias em comunhão. Eu gostaria de, antes de comunicar qualquer assunto relativo ao nosso estudo bíblico, das perguntas que foram feitas, fazer menção a irmãos. Inclusive, nós temos o pastor da igreja de Pampulha, central, central da Pampulha. E esses irmãos participaram da Escola Bíblica Dominical, já mandaram vários entendimentos que tiveram a respeito do assunto, revelações. E o pastor, por coincidência, está aqui. Eu não sei se ele está sabendo do que estão fazendo lá. Mas eles mandaram para mim. Então, da Igreja Central de Pampulha. Também o nosso irmão Robson, Valparaíso na Serra, Tiago Souza de Queimados. Tiago já é velho conhecido, é um diácono na cidade, no município de Queimados, no Rio de Janeiro. Ele está sempre presente. Ele chega a ser enjoado. Veja aqui, mas tem revelações, manda e escreve, e a participação desses irmãos e dele particularmente é muito grande. Temos aqui o Vanildo Santos, de Teixeira de Freitas, na Bahia, também nos mandou contribuição. Felipe, de Carpina, no Recife.
Temos também a participação dos irmãos de Guarapari, da Igreja Caminho da Fonte, que é um trabalho novo. Há um grupo grande ali já se reunindo, nós agradecemos a Deus, esse grupo, e a frequência também na Escola Bíblica Dominical. Já começou certo, pastor Coutinho, você começou certo já, Escola Bíblica Dominical. Então veja aqui, temos também um grupo de jovens, e eu quero até me referir ao trabalho que eles fizeram aqui, está aqui só para mostrar aos irmãos, olha a preocupação deles em fazer, olha, vou dizer uma coisa aqui, só revelações, só coisas certíssimas foram retiradas aqui. Grupo de jovens da Igreja de Coelho da Rocha de São João do Meriti. E nós temos aqui também Paulo Domingues de Vila Medeiros, no estado de São Paulo, Vinícius de Oliveira Lima, Pilar dos Teles. Temos tido uma contribuição muito grande dos irmãos de parte do Rio de Janeiro, especialmente daquela região da Baixada Fluminense. Assim, nosso reconhecimento, e eu quero até dizer uma coisa, aquilo que os irmãos estão colocando, servirão de base para outros estudos, nós vamos continuar. E a nossa grande preocupação não é apenas dizer que os muros lá em Jerusalém estavam fendidos, tocados a fogo, queimados a fogo. Nós estamos falando nisso, é verdade. Isso é o centro da mensagem. Mas existem as mensagens que têm que ser colocadas em evidência no tempo que nós estamos vivendo. E mostrar que em todas as épocas houve uma preocupação da parte do Senhor em renovar a vida do seu povo. O homem é sujeito às quedas, às dificuldades. Os irmãos querem ver? O grande problema no Velho Testamento não estava no povo, estava nos líderes. E quem matou a Jesus foram os líderes. Quem retirou o projeto de Deus para o povo foram os líderes religiosos. Então, há uma série de implicações das lideranças que elas vão se deteriorando. E começa pelos filhos. O pior é isso, é que essas lideranças elas vão envelhecendo e vão deixando que os filhos que não têm nada na cabeça tomem conta dos seus ministérios, tomem conta de igrejas, tomem conta de diaconatos. Isso não pode acontecer. Não pode. Nós queremos um povo novo assim, não quer dizer novo na idade. Nós queremos novo, renovado. E é isso que estamos lutando. Por quê? A igreja vive de avivamentos. E os grandes avivamentos foram vésperas de grandes ocorrências, grandes acontecimentos, quando Deus precisou intervir. E nessas intervenções há uma operação de anjos. Nós não estamos entendendo esta obra como uma operação que Deus está realizando de anjos. Nós estamos no mundo inteiro hoje, são os anjos que estão fazendo essa obra. E nós temos que estar solícitos diante do Senhor, temos que estar preparados, temos que estar dando lugar, valor a isso que Deus está fazendo no nosso meio. Não importa, no Evangelho não, o Evangelho é uma coisa que está para lá. E tem que estar aqui também, mas no outro sentido, um Evangelho vivido de fé, onde a fé se expressa como realidade na nossa vida. Não existe fé sem provas, não existe. Todo mundo está cheio de fé sem provas. Então, a fé sem provas não é fé. Por quê? Fé com provas é fé em obediência. Estamos nas lutas, na perseguição, na dificuldade, na aflição, estamos vivendo isso. Cada amanhecer, todos que estão aqui conosco, tem um grupo grande aqui, estão nos ouvindo, todos têm um problema. O mundo está debaixo de uma nuvem negra. Essa aqui é a verdade. Onde as pessoas não se entendem, então é o branco contra o preto contra o branco, é o rico contra o pobre, é o social contra o antissocial, é a comida, o que tem comida, o que não tem, então é o que é doente e o que é bom, então é isso, é o que tem muito e o que tem pouco, é essa disputa. Isso faz parte do mundo que nós estamos vivendo, nós estamos nesse contexto. E a palavra do Senhor diz assim, não peço, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Alguns estão vivendo muito bem, nas nossas igrejas, que Deus abençoe, nababescamente. Mas têm ajudado os irmãos
contribuem. Meus irmãos, uma obra de fé, ela tem que estar selada. São 50 anos de obra quando nunca se pediu dinheiro dentro de templo. Esse é o maior milagre da fé. Uma obra que tem tudo como essa, que as pessoas não entendem isso. Elas preferem dar dinheiro para qualquer coisa, para comprar alguma coisa que eles acham que vão comprar, inclusive até céu e eternidade, e fé também. Mas acontece que a obra do Espírito é única. Ela pode estar aqui, pode estar em qualquer parte do mundo, mas não existe maior demonstração de fé do que essa, que não sai pedindo dinheiro a ninguém. Não somos reféns de prefeito, de governador, de presidente de república, seja quem for. Nunca precisamos nem de crente ruim. Não precisamos dos recursos. Quando dizemos isso, nós não estamos agredindo ninguém, nós estamos dizendo simplesmente uma posição de fé. Porque aquilo que é feito, que não é por fé, é pecado. Você não está contribuindo em alguma coisa, não é por fé, não cumpra, não faça isso, porque isso é pecado. Não é por fé, é pecado. Meus irmãos, alguém que faz alguma coisa hoje, um pastor que vive servindo ao Senhor no ministério, que não recebe, que vive pelas madrugadas em hospitais, cuidando de enfermos, de sepultamentos, de festas e tudo isso, esse homem tem que ser tratado com respeito, porque nele se demonstra a fé. Alguns perdem essa fé, porque não aguentam. Eles pensam, alguns pensam que ministério é para colocar no púlpito, e ministério é aquilo que você dedica, você morre para dar vida à ovelha. Você não vive da morte da ovelha, mas você morre para que a ovelha possa ter o campo, para que ela possa ter água, para que ela possa ter o alimento, o pasto verdejante. E é isso que é importante. E, meus irmãos, quando nós falamos isso, não é o pastor, é o supra-sumo, não. O pastor é um dependente dessa mesma fé. Ela que vai transmitir uma fé viva. A igreja primitiva, os louvores da igreja são de uma fé viva, uma demonstração de um espírito de vida que existiu sempre. Quando nós hoje estamos reeditando os louvores, a adoração, voltando, não estamos voltando nada. A igreja é fiel, os seus atos de justiça sempre existiram desde o seu primeiro dia, não podem ser esquecidos. E quando nós vemos hoje a história de Neemias, nós vemos um homem no meio dos séculos lá, gritando para o mundo que viria depois, mostrando a situação do homem quando ele acha que ele é dono dessa terra, que ele é dono da religião, que ele é dono de um púlpito, que ele é dono de uma igreja, que ele é dono de alma, e não é nada disso. Neemias estava lá cativo, no cativeiro, veio para restaurar. Meus irmãos, é a operação de Jesus. Lá estava servindo, não é? Lá no passado, agora ele vem e vai entregar toda a sua vida. Os combates, os inimigos se levantaram. E o pior, de dentro do próprio meio, é o que nós temos também no meio do rebanho. Não estamos preocupados com o mundo chamado cristão nem evangélico. Nós estamos preocupados com um grupo de pessoas, pequeno, mas que precisa dar testemunho nessa hora, mas que está em todo mundo. Porque o evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Vamos só fazer uma observação. Chegou aqui um pedido de um grupo de irmãos falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus, 2 dias, não sei. Não é nada disso. Ele simplesmente está confundindo o que diz a palavra com fuso horário. Fuso horário de 6 horas da tarde é diferente lá de Israel para o nosso aqui. Então, a diferença é de fuso horário, viu? Não precisa perder o céu nem a eternidade por causa disso, não. Começa a pegar bobagem e não sabe, não entende e começa a botar isso para fora. Bota alguma coisa aqui. Esses não fizeram isso. Mandaram para perguntar e a resposta é toda, muito simples. Meu irmão, 2 dias e 3 dias é questão de fuso horário, só isso. Então, Israel, o fuso horário é um, então aqui o fuso horário é outro. No mundo de nossos dias, no nosso tempo, em todas as épocas, em todas as ocasiões, em todos os lugares, é diferente. Fuso horário não é confuso horário. Você está confuso horário, é uma coisa. Então, você está confundindo uma coisa com outra. Estamos falando aqui para aqueles que querem muita coisinha. Aliás,
não nos custa nada estar respondendo aquilo que já existe desde há 2000 anos atrás. 3 dias, morte e ressurreição. Se você acha que 2 dias, então você não está no caminho. Quem foi atrás, quando o faraó vai atrás do povo de Israel, eles caminharam 3 dias. Se eles caminhassem 2 dias, o faraó pegava. Eles tiveram que se esconder no caminho de 3 dias, que é Jesus. Morte e ressurreição. Só existe isso. Morte e ressurreição. Se foi 24 horas, 32 horas, isso aqui é horário de confuso, isso não interessa para nós. Inclusive, um pastor nosso aqui da região da Serra, fez um comentário muito interessante, quando ele fala sobre os muros de Jerusalém, quando Jesus diz assim, não vês tudo isso? Eu vou reedificar em 3 dias o templo. 3 dias. Ninguém entendeu. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas eu vou reedificar em 3 dias. Então, meu irmão, 3 dias é profético. 3 dias não é simplesmente uma expressão de tempo que está no tempo, na verdade. Mas não se preocupe com isso. 3 dias, você estando nos 3 dias de Jesus, da morte e ressurreição, isso é que importa. Não é na morte e na confusão. Morte e ressurreição. Nós estamos falando claramente que nós temos um povo que ainda, alguns, poucos, se confundem com o que eles leem em qualquer tolice que aparece aí. Deu na televisão, deu no rádio, deu não sei o quê, deu não sei o quê, na internet, ele leu no YouTube, no iogurte. Então, ele está cheio de razão e sem revelação. Por favor, a hora agora é revelação. Não é isso? Então é religião, não é o nosso caso aqui. Não estamos preocupados em dar satisfação a respeito de pessoas, de que Filadélfia era isso, que Laodicea era aquilo, que Amós andava de chinelo, essas tolices, que com quem casou Adão, ou com quem casou o filho de Adão, isso é um problema nosso, deixa para lá. Se macaco virou gente, gente virou macaco, isso aí não é problema para nós. Nós estamos numa geração completamente diferente de homens. A geração para nós começou a partir de Adão. Se Adão tinha parentesco com o macaco e cortaram o rabo do macaco, isso é outra coisa. A gente tem que rir até certas coisas, né? Os irmãos estão rindo aqui, porque na verdade não tem outra coisa. Mas se todo mundo, né? Se é o caso, então não é o meu caso. Apesar de eu não ser branco, como todo mundo gostaria, não é? E nós no Brasil já falamos, nós somos uma etnia. Branco e preto aqui, tudo é a mesma coisa. Todo o mesmo sangue é do africano, que essa bênção que veio lá da África. É do índio, esse tipo de gente extraordinária aí, que viveu a vida inteira cuidando do Brasil para deixar para nós aqui. Vejam só, irmãos, agora vamos passar as respostas do dia e uma pergunta vai ficar para domingo que vem. Ou o pastor pode pregar hoje à noite sobre o assunto e deixar que a turma responda para domingo que vem. Eu não sei se eu vou estar aqui no domingo, que eu vou estar numa reunião especial. Não vou dizer para onde é que eu vou e nem o que é que vou fazer, porque eu nem sei o que é que me espera. Eu quero só dizer o seguinte, estou muito importante, viu? Não estou falando a partir de domingo, domingo, sei lá que dia. Não, eu estou indo lá, tomar um café, não sei o quê, aquelas coisas que a gente gosta, né? E eu estou indo, por mim eu mandava 500 na minha e ainda pagava a passagem. Mas a questão, estamos indo por revelação para cumprir um objetivo da obra. Aquilo que o Senhor prometeu desde o primeiro dia desta obra. Que as pessoas não sabem por quê. E veio através de dons espirituais, estamos indo. E orem por nós, para não me perder nos lugares. Tem que falar inglês e tudo isso. Vamos lá, irmãos, a palavra agora com o pastor Alexandre. Vocês não estão sentindo, nós já me avisaram, não estamos sentindo a falta nem um pouquinho de Gilson. Foi lá para a África, abandonou a gente aqui. Alexandre, é com você, meu filho. Pronto. Então vamos lá, nós deixamos na última EBD a pergunta para as igrejas. Então a pergunta é a seguinte, lendo o texto de Neemias 4, de 10 a 20, quais foram as armas de Neemias? Então a pergunta é essa, quais foram as armas de Neemias? Então os irmãos que responderam, que procuraram durante a semana, certamente já devem ter a resposta aí. Não vai ser muito tempo nosso, não vai precisar nem ser tão extenso assim, porque os irmãos tiveram 7 dias para preparar a resposta. Então nós podemos ver aí com os irmãos, nós temos os irmãos que estão aqui conosco, aqui no estúdio, e os irmãos da igreja, para poder passar para nós quais seriam essas armas
que Neemias, o texto de Neemias 4, do versículo de 10 a 20. Neemias capítulo 4, versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Isso. Então nós vemos aqui no versículo, nós temos o quê? De algumas armas aqui nós destacamos. Desde aquele dia, tinha o quê? Lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Então aqui nós temos destacado aqui 4 armas utilizadas ali por Neemias e aqueles que estavam na edificação dos muros. Então nós temos que, desde aquele dia, metade trabalhava na obra. Então não havia nenhum momento de descanso. Nós vemos que a obra aqui, o descanso, quem procura descanso na obra, não vai achar. A obra realmente é trabalho, obra é serviço, obra é realização, obra ela é dinâmica, obra não é estática. Então quando você trabalha, você também vive essa mesma experiência. A experiência ela não dissocia não. Aquilo que nós realizamos na obra do Espírito Santo, aquilo que nós vivemos, a nossa vida ela é totalmente integrada no projeto de Deus. O pastor Gedeuti teria ali já a respeito dessas... Não, vamos perguntar aqui, bem, o que nos interessa? As armas usadas por Neemias aqui, aqueles que são as mesmas armas, ou tem a mesma semelhança das armas que sempre foram usadas em defesa nossa e da obra, de um modo geral. Quais são as armas? Então, as lanças dizem respeito a que tipo de arma? A lança, ela podia ser utilizada individualmente. Era uma arma individual. Ela podia, se fosse a curta distância, você podia lançar uma lança, o que era difícil. Por quê? Porque se você errasse o alvo, você estava morto. Então, o certo na lança era você trabalhar com ela na mão, porque você atingia o adversário sem se abraçar com ele e à distância. Então, a lança é que ia para o objetivo e não você. E nem você ia ficar desguarnecida. Então, veja aqui, que lança é essa? Então, a lança aqui é o quê? É a palavra. Você pode usar como a palavra. Aquilo que você não pode julgar sem direção. Aquilo que você tem que estar ligado a ela. Então, a lança, quando você abre lá em Cantares, você vai ver, todos tinham lanças presas ao corpo. Observe uma coisa, a palavra, ela sai do corpo. Não existe palavra de carne. A palavra sai do corpo, é a espada junto ao corpo. Quando o Senhor Jesus se apresentou aos discípulos, ele mostrou o lado dele atingido pela lança. Para mostrar o seguinte, o corpo dele estava ferido com a lança, para transpassar os sentimentos e as intenções do coração. É isso que faz a vitória da vitória. É você saber o que é revelação. Não existe lança jogada no chão, na areia, na poeira. Ela vai entrar para discernir aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne. Então, essa é a grande função da lança. O escudo. Então, quando você abre Efésios, você vai ver, né? Esses elementos estão lá em Efésios. Não estamos dando um salto, porque a nossa preocupação é identificar aqui. Mas é a palavra que está lá, Efésios, está lá até o texto, eu anotei ali, 6:2, não é isso? Efésios 6:2. Então, veja aqui, o escudo de quê? Da fé. Por que o escudo da fé?
Porque o escudo é aquilo que era usado para a defesa de qualquer direção que venha. Então, a fé é dinâmica. Eu tenho fé, estou parado. Não. A fé é aquilo que você se posiciona para evitar ser atingido. Então, a fé é dinâmica. Se a seta vem nessa direção, o escudo da fé está aqui. Se ela vem nessa direção, está aqui. Para apagar os dados inflamados. Então, a fé é dinâmica. A fé é aquilo que você está usando como projeto de Deus para a sua vida. Não existe igreja sem fé. Quando nós falamos de uma obra que não pede recursos a ninguém, nós estamos falando de uma obra genuína. Ninguém tem isso, porque confiamos um dia no Senhor, que o Senhor disse, não quero esse tipo de pedido. Eu vou providenciar o que é necessário. Então, hoje, e é por isso que nós temos o cuidado com as coisas do Senhor. Então, nós saímos distribuindo aqui para cá, joga para lá, dinheiro para lá, absolutamente. O recurso que vem, nós sabemos, de pessoas que trabalham limpando o chão. Nós não vivemos de ricos. Não, porque os ricos não sabem quanto ganham. Mas o pobre sabe. E nós valorizamos, depois valorizamos os nossos objetos. Pegou aqui, joga isso fora porque queimou a válvula aqui. Absolutamente. Olha aqui, a calha, manda chamar o presbitério para desentupir uma calha, para pintar duas brochadas de tinta branca, porque alguém vai se casar, mandar chamar o presbitério. Não é isso, não. O pastor toma conta e os diáconos tomam conta. E diaconia é para isso. É para ver o que está certo e o que está errado. Vejam só uma coisa, meus irmãos. Está aqui. Flor. Eu quero saber qual igreja hoje que tem flor mais bonita do que essa aqui. Isso aqui custou R$30, R$20. Está aqui. Então, preciso de uma geladeira para pagar a empresa de energia elétrica, para botar 3 flores para guardar, para não sei o que, para o culto. Eu pergunto, isto é racional? Quem está pagando isso? Quem está pagando isso? Aí o presbitério, não, quem está pagando é você, que é dizimista, que é fiel com o Senhor. Então eu pego aqui e começo a botar flor dentro do geladeira. Compro uma geladeira, gasto a energia, gasto a geladeira, arriscada pegar fogo, ela fica 24 horas ligada durante o fim de semana. Quer ajudar? Pega um copinho plástico. Irmã está fazendo anos hoje. Eu estou fazendo aniversário. E bota no copinho plástico. Tem um copinho plástico aí? Não tem. Aquele copinho plástico. Aí bota sua data ali e vai lá, bota uma aguinha. Só isso que vai fazer. Sabe quanto tempo vai durar isso aqui? Vai durar toda a vida. Água, só isso, água. Não precisa de geladeira. Que negócio é esse? E o pastor, às vezes, fica todo zangado, o diácono. A irmã, R$300 para fazer um arranjo de flor. Vai casar? Vai casar, compra as flores, bota do jeito que quiser. E não põe em excesso, não. Porque isso aqui não é uma floresta. Eu fui chegando numa igreja, tinha lá, bananeira, coqueiro. Que negócio é isso aqui? Isso aqui virou o quê? Está parecendo que nós estamos até na Tailândia. Meus irmãos, isso é ridículo. Nós estamos lidando com dinheiro, recursos, que é de Jesus, do Senhor. Você não pode ver um negócio aqui, chutar para lá, isso aqui não serve mais, isso aqui não serve mais. Manda para o presbitério, não é assim não. Nós estamos mostrando isso aqui, que muita gente não gosta, mas eu vou passar. E não vou fazer falta não, porque eu vou deixar o negócio dentro daquilo que tem que deixar, entendeu? Então, mas a obra tem que continuar. Ela vai permanecer, porque não depende de mim, depende de um povo fiel. 1, 2, 3 fiéis. Está fora do lugar, não está certo isso aqui. Vamos consertar. Isso é função do pastor, é função do diácono. E não é do diácono nem do pastor, é de todos. Passar uma vassoura no chão, qual o problema? Nós temos, gente, aqui, um senhor aqui, que é aqui de um desembargador, sei lá o que é, varre a igreja. Lá no Rio de Janeiro, coronel, general, varrendo a igreja, varrendo o templo. Eu pergunto, que demérito tem isso? Só existe isso nessa obra. Isso é a beleza que nós temos. É tudo que nós temos.
onde não há discriminação, onde as pessoas fazem por amor ao Senhor. Isso que é fé. Queridos, nós estamos aplicando aquilo que é necessário. Então, o escudo ele é móvel. A fé, ela se movimenta na vida do crente, em todas as direções. Para onde você vai, a fé. Aqui, ali, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você vai ser destruído. Então, você resiste aqui ao mal com a fé. Só a fé. Arcos, o que você quer com arco? Você quer atingir a distância. Então, é aquilo que é a oração. Você vai longe. É a seta que você distribui, ela atinge a distância. Aí o arco, sim. A lança, não. A lança é objeto pessoal. Mas o arco é aquilo que atinge a distância. É a palavra, é a oração, são os recursos do culto, da adoração ao Senhor. Isso é o arco. São outras coisas que nós podemos até descrever. E a couraça. Couraça é aquilo que protege o coração. Então, você tem o escudo? Tem. Mas olha, cuide do seu coração, porque o coração se acertou nele e acabou. Então, a couraça é aquilo que tem que estar firme, preso na sua vida. Não é um negócio. O escudo, ele movimenta, mas a couraça não. É que está dentro de você. É a fé genuína, aquilo que é inabalável. Eu estou recebendo, temos aqui a figura que está aqui, já encostou a cabeça ali no pai, uma maior atenção. Depois de perguntar, ela sabe. Botou foco. A jovenzinha, ela estava olhando para mim, já ficou toda espantada. É isso mesmo. Mas pode voltar, que eu não vou mais mandar. Mas você vai aparecer lá para os seus irmãos na sua igreja, viu? A turma lá vai dizer assim, o que foi fazer lá? Vejam então. Aqui. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Meus irmãos, comando, ele tem que estar presente. Ele não precisa dizer, eu sou pastor aqui, quem manda aqui sou... Não. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Agora, eu obedeço aquilo que o Espírito Santo está determinando. Ninguém precisa se levantar, que não mandei ninguém se levantar. Eu sou pastor. Para que isso? Quando você diz que você é pastor, sou diácono, sou não sei o quê, é porque você não é nada disso. Você precisa, sou o presidente, que não tem nada com isso. Presidente é para obedecer. Você está disposto a obedecer? Queridos, o nosso assunto hoje foi esse. Eu acho que os irmãos estão em condições de continuar sobre o assunto. E vai agora a pergunta para o próximo. Então, lança a palavra, o escudo é da fé, o arco da oração é a firmeza da doutrina aqui, ó. A couraça está no coração. É a doutrina, é isso mesmo. Firmeza da doutrina que protege o coração. Você está firme. Então, nada, não tem que tirar a couraça, você não tem que tirar. Você tem que mudar. Você não tem que mudar nada. O que você tem é firmar aquilo que o Espírito Santo está colocando na sua vida. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E eu vou dizer o seguinte, o que tem de resposta aqui é muito mais do que nós estamos dizendo aqui. A participação dos irmãos hoje, infelizmente, não é possível. Eu citei alguns casos, um aqui no Recife, outros casos, 2 no Rio de Janeiro, outro na Belo Horizonte, Minas Gerais, então, Bahia. Então, nós temos no norte, Manaus, nós temos gente, né, do Amazonas. Então, meus irmãos, breve nós vamos ter a participação de irmãos de outros países, de outros continentes. E assim a obra vai continuar. A palavra ao pastor Alexandre, você tem mais alguma coisa para encerrar? Ele tem pergunta sempre. Tem a pergunta para a semana que vem? Isso, pode fazer. Vê se você dá uma explicação dessa pergunta, que é importante. Vamos lá, porque os irmãos contribuíram bastante para a resposta da pergunta que foi feita a semana passada. Então nós vamos deixar para os irmãos mais uma aqui, importante, e contamos com a participação dos irmãos para a resposta. Diz o seguinte, onde está a relação profética dos textos? Então aqui os textos aqui. Neemias, capítulo 6, versículo 3º, Isaías 29, 14, Abacuque 1:5, Atos 13, 41, com o momento vivido pela igreja em nossos dias. Então, qual que é o objetivo da pergunta? Nós vemos que esses textos eles são equivalentes e tratam da mesma posição, do mesmo assunto, que é a realização da obra do Espírito Santo. Nós vemos Neemias, no momento
profético, Isaías em outro, Abacuque em outro e Atos aqui no Novo Testamento. São Velho e Novo Testamento, mas a obra é uma só, que a obra de Deus ela é eterna. Então, com o momento vivido pela igreja em nossos dias. Então, a nossa igreja vive esse momento, que nós vemos em Neemias, que vimos em Isaías, e Abacuque e Atos. O momento é o mesmo, profético que nós vivemos. Então, os irmãos vão fazer essa relação profética do texto. Então, na próxima semana, nós queremos contar com os irmãos aqui a resposta já desse texto para nós trabalharmos aqui na Escola Bíblica Dominical. Pode ficar aqui. Meus irmãos, olha aqui. Em cada texto desse, os irmãos vão ver. Por exemplo, Neemias fala daquele momento, restaurar os muros. A situação de Israel era a pior que se pode imaginar. Mas era preciso restaurar, como foi restaurado, os resultados dessa restauração estão tudo certo. Isaías já fala profeticamente da igreja. Sempre o livro do profeta Isaías está muito relacionado com a igreja e às vezes um pouco da experiência, do tempo ali histórico de Israel. Aqui Abacuque é profetizando a respeito dos nossos dias, da igreja, a respeito da igreja nos últimos tempos. Então, nós vamos ver qual a situação vivida quando Abacuque clama, ele é um grito no meio dos séculos. Então, ele pede, ele diz assim, na ira, lembra-te da misericórdia. Oração, né? Ele faz uma oração para que houvesse um avivamento. Paulo vive uma parte desse avivamento. Então, ele diz assim, vede, ó desprezadores, não é? Eu realizo uma obra que muitos não vão crer. Israel não creu, o cristianismo não creu, mas aquilo que eles estavam vivendo, sinais, prodígios, maravilhas. Então, há vamos dizer, uma grande, né, vamos dizer, expectativa e, ao mesmo tempo, de muitos valores aqui no ministério de Paulo e da igreja primitiva. Ele retrata aqui os sinais, os prodígios, as maravilhas. E agora, o que nós estamos vivendo? Como obra, como igreja. O que nós estamos vendo hoje? E a sua vida? O que interessa hoje aqui? Então, a reedificação. É preciso reedificar agora que aquilo que é o profético, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou aproveitar para passar aos irmãos aqui, a pedido aqui da pastor Josias, algumas reportagens que saíram hoje. Vamos aqui. Unidos em Família, da Igreja Maranata reúne pais e filhos. Está aqui, está os depoimentos, as crianças reunidas. Não dá para ler aqui. A convivência, os depoimentos de convivência, os canais de internet, alguns momentos, a música de Libras, educação ambiental. Então, tudo, a 5ª edição do seminário, reunidos, né? Um número de pessoas lá. Pode passar outro. Esse aqui foi de um jornal. Esse outro aqui, Unidos em Família para fortalecer a fé. Mais de 2.000 fiéis da Igreja Maranata e tal. Crianças, adolescentes, as famílias devem educar as crianças, porque tudo o que o governo pode fazer é construir mais cadeias e cemitérios. O que vai? É diferente. E nós, como igreja, temos que entender e trazer para os nossos filhos uma visão nova de vida. E dizer que eles só vão ficar livres disso. Aqui algumas, né, plantações, né, que incêndio, preocupação com incêndio. E hoje a gente pergunta, quantos crentes, pais, que não sabem usar um extintor de incêndio? Quantos? Nós mandamos os pais levantar as mãos lá, 10%. E as crianças todas hoje sabem. Outros detalhes aqui, olha aqui. Então nós temos vários aspectos. Ensinamentos para os pais, fé que ultrapassa as fronteiras. Então, meus irmãos, isso é a história que o mundo tem que saber. Aquilo que os crentes nossos, alguns não estão interessados, mas que deviam se interessar. Que seus filhos, seus netos, precisam ter o cuidado da obra do Espírito. Alguns não precisam do Manaim.
E a nossa grande preocupação é que todos os manaíns funcionem para abrigar as nossas crianças, que tudo que nós esperamos é deles, do criança, do adolescente, tudo. Toda a nossa preocupação está nas crianças. Aqui um casalzinho do Japão, nós tivemos pessoas de várias partes do mundo. Assim, amados, o nosso tempo está esgotado. Eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Desejamos a todos a paz do Senhor. Estaremos domingo que vem, se Deus quiser, apostos, e se não estivermos nós aqui, outros estarão fazendo esse tipo de trabalho. A paz do Senhor.